Olá amigos, vamos a mais uma análise de fechamento após o pregão desta terça-feira, dia 27 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo aqui desse vídeo você vai ter aí um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sininho das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado. Aqui na tela você já está vendo aí os ativos que eu vou abordar nessa análise de fechamento: Ibov, mini índice, mini dólar. Depois eu venho falando de PTR4, Vale 3, Rent 3, BBDC4, CPFE3, WIS 3, CEMIG 4, JBSS3 e MGLU 3. Mas antes de começar aqui a nossa análise, vamos então rodar a vinheta e você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha, se esse vídeo for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado ou em termos de leitura de mercado. Vamos lá. Então, voltando aqui para a análise, vou começar a falar aqui do Ibovespa, que terminou o pregão de hoje com queda de 1,15%, ainda dentro do seu viés de baixa, que é o que já vinha aqui desde o fechamento da semana passada, já vinha aqui com essa viés de baixa, subiu mais fraco, gerou sinal de baixa, ontem tentou se recuperar. O sinal um pouco mais positivo, que reverteria esse viés negativo e traria um viés positivo, seria o rompimento dessa máxima, seria superar a máxima semana passada, mas não conseguiu. Girou mais uma sinalização negativa aqui, fechando aqui para baixo, está em cima ainda de um nível de suporte, essa mínima aqui, junto com essa região que foi testada, mas ainda segue apontando para baixo. Teve 3 candles caindo, 3 candles subindo, 3 candles agora no movimento para baixo. Ganhou força suficiente para detonar aqui esse fundo anterior? Ainda não. Para mudar a tendência, para trazer expectativa de alta, tem que fazer algo aqui para cima, tem que gerar o rompimento de 126.427. Enquanto isso não acontecer, o viés continua sendo mais de baixa no curto prazo. Seguindo aqui para falar do mini índice, no gráfico de 60 minutos no mini índice, gerou aqui uma abertura com gap de baixa. Abriu com gap de baixa, foco em quê? Em buscar operações na ponta vendedora para baixo da região de suporte que tinha aqui. Abaixo da média móvel 3 períodos, foco em buscar venda. Topo descendente, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em venda. Olha o tamanho desse movimento aqui com oportunidades. Topo descendente, pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Passou batido e agora gera uma boa recuperação de 2 horas de pregão e está na terceira hora de pregão, que vai das 17 às 18 horas, testando essa região aqui. Bateu aqui, no próximo pregão, gerou sinal de topo descendente, foca de novo em buscar a operação de venda de day trade. Abriu subindo para cima dessa região aqui, principalmente ali para cima num patamar que vai de 124.985 a 125.045, veio para cima dessa faixa de preço e passou a proporcionar fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para se buscar a operação de compra de day trade. Enquanto o mercado não gerar de novo alguma sinalização de topo descendente aqui no dia 60 ou no dia 30, fica mais para se buscar a operação de compra de day trade. Gerou sinal para baixo, focamos em buscar mais operação de venda a favor da tendência de baixa no intraday. Se a gente pegar os movimentos mais amplos, tendência aqui de baixa, topo e fundo descendente. Seguindo para o dólar, no dia de hoje o dólar está apresentando aqui uma queda de 0,08% de estabilidade. Segue se sustentando em cima da média. Dólar gera uma sinalização um pouco mais positiva depois dessa queda aqui de vários candles que não vai muito longe, ao superar essa máxima, ou seja, ao superar os 208,5. Isso reforçaria uma chance maior, aumentaria a probabilidade da gente ver o dólar testar aí essa região de 258, uma boa chance de testar essa região de 258 a 272, mas antes precisa romper aqui os 208,5. Enquanto não acontecer isso, como está com candles aqui descendentes, máximas e mínimas descendentes, segue apontando para o fechamento completo desse gap de alta que vai de 135 a 123. Gráfico de 10 minutos, dá para perceber que caiu, topo descendente, e aqui gera outro topo descendente. Enquanto estiver assim, abrindo aqui para baixo, abriu o próximo pregão para baixo, foco em buscar a operação de venda. Topo descendente, preferencialmente topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, até aceitável, pivô de baixa, mas focando um pouco mais em topo descendente. Para pensar em compra, tem que abortar essa sinalização negativa, abrir subindo aqui, rompendo essa máxima,
que é 187, passando a proporcionar fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, pelo menos acima dessa região aqui, ó, que aí seria fundo ascendente ou pivô de alta para cima dos 184. Isso seria o cenário mais positivo. Abre subindo e passa a proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta acima dessa região. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje está apresentando aqui uma queda de 0,84%. Então o ativo está dentro ainda de um sinal de reversão de uma sinalização negativa. Vamos ver se ela consegue se manter acima da média. Aqui está no leilão de fechamento, então até o Ibov pode alterar um pouco, mas o que vai gerar um sinal, para quem está comprado, um sinal negativo, um sinal que anula essa candle bom que aconteceu no pregão de ontem, essa força por parte dos compradores, é o retorno do preço para baixo da mínima do pregão de ontem, que é voltar para baixo de 26,72. Enquanto isso não acontecer, ainda fica com viés de alta. Por mais que tenha aqui uma tendência de baixa, no curtíssimo prazo, essa sinalização que fez isso aqui, ó, sinalização positiva, anulando um sinal de topo, cria-se um viés um pouquinho mais positivo. Começa a desarmar isso se perder mínima desse candle aqui 26,90 e principalmente 26,72. E aí volta a ter uma característica mais negativa para Petro. Mas por enquanto, semanal ali, para quem entrou comprando fundo ascendente, stop está aqui abaixo dessa mínima, tentando pegar algumas semanas aí de posição em cima do papel, ou seja, uma operação de position trade a favor da tendência de alta de curto a médio prazo. Na Vale 3, o dia de hoje, após uma grande alta no pregão de ontem, foi um dia de queda forte de 1,9%. Ainda está para cair um pouquinho mais, enfim, essa é uma queda ali por volta dos 2%. E para quem comprou rompimento, o stop foi acionado a perder a mínima desse candle. Se quiser, Dalton, mas eu não acionei stop aqui. Qual outra alternativa? Perdeu a mínima desse candle, que gerou topo na resistência, seria mais um sinal de saída. Vai cair, vai despencar? Não sei se vai cair, vai despencar, mas o que mais importante é a decisão que nós vamos tomar em relação a o que ocorrer com o preço, o que vai acontecer com o preço. Perder essa mínima, então vou sair porque aumentar a chance de continuar caindo. E aí encerra a posição comprada. Tem alguma chance de abrir uma compra na Vale agora? Agora não. Dependendo do que ela fizer aqui assim, ó, e depois gerar um sinal de alta, me interessa um pouco mais nos próximos pregões. Agora não. Próximo ativo, vou falar de Rent 3, que com essa despencada aqui acionou nosso stop da operação comprada. Então, colocando aqui na tela os dados dessa operação, os dados de encerramento dessa operação, deixa eu colocar aqui na tela para que vocês possam visualizar. Proporcionou uma perda de 2,72%, a Rent 3, e isso gerou uma redução de 0,5% do capital total dessa após essa operação da Localiza, da Rent 3. Então, a operação encerrada, inclusive em termos de oscilação, ela perdeu a mínima no fundo anterior, então gerou até um pivôzinho de baixo em termos de oscilação, deteriorando aí o cenário de curto prazo para o papel. Indo aqui agora para falar de BBDC4, deixa eu só tirar aqui da tela essa tabela. BBDC4 terminou o pregão aí em boa alta, a alta aí já saiu até do leilão, na máxima, alta de 0,8%, então uma boa alta para o papel, comparado à queda do Ibov de 1,1%, então uma boa alta. Mas por mais alto, isso aqui é um fundo duplo, é um início de um fundo duplo. Confirma o fundo duplo se romper essa máxima, aí anula a tendência de baixa e vira para uma tendência de alta, de curto prazo. Nada ainda tão relevante, mas já é. Qual a primeira sinalização para ter mudança de tendência? Romper os 24,61. Para quem está comprado, fica claro colocar o stop abaixo da mínima desse fundo aqui. Quem está comprado no curto prazo, no swing trade. Dalton, será que vai subir? Não sei. No sentido de falar que é certeza ou que é mais provável. Que mais provável é a tendência. Aqui ficou basicamente indefinida. Então, ficou indefinida a tendência. Ainda mantendo o viés de baixa, ali o cenário de anular a formação de um fundo, volta aqui para baixo, ainda com expectativa de poder ter algo mais para baixo, mas está em cima de um ponto importante ali por volta dos R$ 23,90, que é um nível de suporte e gerou um sinal de alta nesse nível de suporte.
Então isso é algo positivo para a ação. Para quem está comprado, o que é mais importante não sei se vai subir ou se vai cair. O importante é onde é que, se cair, eu defino meu stop aqui, eu pulo fora da operação. E se eu quiser comprar, o que eu posso fazer? Vou comprar se romper essa máxima. Então, sim, está definido também. Se eu for comprar, vou comprar aqui rompendo essa máxima. Vou colocar o stop abaixo da mínima do que romper essa máxima. É uma alternativa de entrada. Independente do que vai acontecer com o preço do ativo, seria uma das opções aí de entrada a formação de um fundo duplo de um W no gráfico diário. Depois disso, CPFE3, que terminou o pregão de hoje apresentando uma boa alta de 1,89%. E essa boa alta aqui com topo e fundo descendente, mudou a tendência de curto prazo? Não. A tendência de curto prazo muda na CPFE3 se esse ativo retornar para cima dessa máxima aqui desse topo, que é o retorno do preço para cima dos 26,78. Aí muda essa tendência. Geraria algo próximo a um fundo duplo, que eu acabei de desenhar aqui no gráfico de BBDC4. Então, gerou um sinal de alta, mas ainda travado na zona de resistência. Uma zona de resistência que vai principalmente dos R$ 26,55 até R$ 26,78. Então, um ativo para gerar alguma compra para mim, ele deveria fazer algo assim, sinalização de alta após o que? Um fundo ascendente, o pivô de alta para cima da média móvel 3 períodos, para cima no mínimo dos R$ 26,55 para entrar comprando aí CPFE3. O WIS3. O WIS3 perdeu zona de suporte de 2 fundos, tendo forte de baixo, tinha tentado gerar sinal de alta ali em cima da média, anulou o sinal de baixo e aumentou a probabilidade de queda. Se for falar qual o próximo nível de suporte, só tem suporte aqui. A tendência então na WIS3 no curto prazo é uma tendência de baixa. E aí o suporte mais relevante, olhando para o gráfico diário aqui, vai ficar lá nos R$ 14,12. Então bem distante nesse momento aí, ponto de suporte em cima de WIS3. E para voltar a comprar esse papel, tem que retornar para cima dessa região aqui. Gráfico semanal ainda, olhando para o semanal, várias semanas subindo sem tocar na média. Já sinal de topo, movimento de baixa confirmado. Não vejo alternativa de compra a não ser que seja retorno do preço para cima dos R$ 17,00 e fundo ascendente acima desse patamar. CEMIG 4, dia de hoje, apresentou aqui uma alta de 0,33, ativo que está até dentro da tendência de alta, que pelos movimentos fez um fundo ali em cima de um fundo anterior, algo semelhante a um fundo duplo, mas até agora não andou, né? Rompe esse candle aqui, rompe esse topo aqui, fecha acima, mas na sequência faz o quê? Um sinal de topo, depois de ter rompido o topo anterior, isso significa dizer que gera um sinal de falso rompimento, deteriorando essa sinalização positiva. E o mercado ainda traz aqui para baixo. Dalton, você compraria esse fundo ascendente? Por mais que esteja aqui brigando ali, está abaixo da média, enfim, eu não teria tanto interesse dessa entrada agora. Meu maior interesse nessa entrada seria aqui, acima. Sinalizações de alta acima desse nível, dos 12,30 ou um pouquinho mais para cima, aí sim eu me interesso muito mais por compra. Por quê? Porque fica mais livre aqui, até em termos de resistência. Então, nesse momento, abaixo da média móvel do gráfico semanal, abaixo das duas médias, e aí o preço ainda, mesmo que a sinalização de alta seja entre as médias, eu prefiro deixar passar, tá? Apesar da tendência de alta de curto prazo. O próximo ativo para a gente falar é um ativo que foi selecionado dentro do meu Instagram, JBSS3, aqui nos Stories, na votação, venceu aí JBSS3. Tendência de alta, retomada depois que rompeu isso aqui, tudo para cima. Lembrando que a gente tinha colocado aqui uma projeção de alta, algo semelhante ali, algo na faixa dos 31,26, já passou disso. E ainda alcançou uma região de topo anterior. Essa região de topo anterior aqui, que foi alcançada, é um ponto de resistência. Depois de um longo movimento de subida, cria-se uma expectativa ou de movimentação lateral ou de ter um movimento de baixa. Entro comprando aqui? Não entro comprando. No meu caso, eu não entro comprando. Eu aguardo alguma correção que possa me trazer uma oportunidade de tentar pegar a entrada aqui no início de um movimento de subida com a melhor relação risco-retorno, stop mais bem posicionado. Essa seria a ideia. Ou seja, e para quem está comprado, colocar o stop abaixo dessa mínima aqui. É uma possibilidade de conduzir o stop dessa operação. Colocar em R$ 30,99, seria um stop de proteção. Tem suporte aqui um pouco mais relevante na casa dos 30,84.
seria o suporte mais relevante para o ativo, e depois lá embaixo mesmo. Posso pegar até o Fibonacci para traçar outras linhas aqui de suporte. Tem que traçar certinho aqui, né? Puxar aqui para baixo. Então, puxar aqui para essa mínima e aqui ficando na máxima. Então, 30 e 37 seria outro ponto de suporte, o outro 29,93. São os níveis de retração do Fibonacci. Depois de JBS, MGLU3. Então, JBS em tendência de alta de curto prazo. Já a MGLU3 está em tendência de baixa de curto prazo pelo gráfico diário e gerando um sinal ruim pelo gráfico semanal. Por quê? Porque ela tinha aqui uma resistência de 2 fundos anteriores. Ela conseguiu vir para cima dessa região no gráfico semanal, volta para baixo, fecha abaixo. E essa semana ainda perde a mínima da semana, que gerou um sinal negativo, caracterizando um movimento de queda. E o pior, perdendo a mínima do candle, que rompeu ali que fez todo um sinal positivo, que mostrou que os compradores estavam com força, acabou de trazer no gráfico um sinal que não estão com essa força toda não, anulou essa sinalização. E olhando para o curto prazo, a expectativa é mais negativa nesse momento. É o que eu já tinha comentado aqui. Já entro comprando aqui para o swing trade? Não entro comprando. Fiz uma análise especial sobre o MGLU3. Você pode ver aqui no meu canal no YouTube, falando justamente sobre esse aspecto aí do papel. Depois eu fiz uma análise justamente quando fiz esse gap de baixo. Foi sexta-feira. Então tá lá essa análise, você pode baixar inclusive o PDF dessa análise. Tá completa lá falando sobre assim, eu compro ou não compro esse papel. Aqui agora eu não entro comprando. Assim, tem como fazer uma compra aqui na superação de março? Até tem. É um contra-tendência, mas com esse stop desse tamanho aqui, com um candle desse tamanho, eu prefiro ficar de fora da operação comprada nesse ativo. Então essa é a minha ideia em relação ao MGLU3. Não vejo entrada nesse momento. Reduziu a força compradora, gerou sinalização mais negativa para quem está comprado. Mas enfim, o ativo só volta a trazer algum aspecto mais positivo para eu entrar comprando para cima da média móvel 13 períodos no mínimo, ou gerar um fundo lá no gráfico semanal, se sustenta aqui acima da média, gera mais um candle e depois de mais uma semana, aí sim, lá na segunda semana de agosto, uma entrada pelo gráfico semanal seria mais interessante na minha opinião. É isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento pregão. Um grande abraço e até a próxima.